31 milhões. Esse é o número de brasileiros que estão com os empregos com alta exposição à inteligência artificial. Agora, não daqui 5 anos, agora. Enquanto eu gravo esse vídeo, está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. A Apple acabou de anunciar na WWDC que a Siri agora é movida pelo Gemini do Google. O que isso significa? Que inteligência artificial vai estar no bolso de bilhões de pessoas. E aqui no Rio, do lado aqui de São Paulo, o Web Summit, o maior evento da tecnologia da América Latina, com 34 mil pessoas e mais de 1.500 startups, muitas delas criando ferramentas que vão substituir funções humanas. Eu preciso ser honesto com vocês, nesse vídeo não é para assustar, é para mostrar quem vai ganhar dinheiro com isso e quem vai quebrar, porque a diferença entre os dois lados está num detalhe que quase ninguém está falando. Fica até o final que eu vou te mostrar. Vamos começar pelo estudo que me deixou parado olhando para o computador por mais de 50 minutos. O IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, uma das instituições mais respeitadas do país, publicou uma análise usando a metodologia da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E o resultado é o seguinte: 29,8 milhões de brasileiros, que é 30% de toda a população que trabalha no Brasil, estão com ocupações com exposição direta à inteligência artificial generativa. E desses 5,2 milhões estão no gradiente mais alto de exposição. Ou seja, são funções que a IA pode fazer quase tudo que a pessoa faz hoje. Sabe o que é mais pesado? 20% da população ocupada tem a alta exposição e baixa complementariedade com a IA. O que isso quer dizer na prática? Que a IA não vai ajudar essas pessoas a trabalhar melhor, ela vai substituir essas pessoas. Porque o trabalho delas não é complementar a IA, ela compete diretamente com a IA. E o perfil de quem mais está exposto é o que mais me preocupa. Mulheres, jovens, pessoas com mais escolaridade, setor de serviços, especialmente na região do Sudeste. E aí a galera fala, mas a IA só vai pegar o emprego de quem faz trabalho repetitivo. Mentira! A IA está pegando emprego de gente qualificada, analista financeiro, desenvolvedor de web, redator, assistente jurídico, contabilista, gente que fez faculdade, pós-graduação e está vendo a cadeira ser puxada. A consultoria LCA for Intelligence, com base nos dados da OIT, mapeou 13 profissões que vão ser diretamente impactadas. E tem tudo ali, de operador de telemarketing que já era esperado, né? Até farmacêutico, engenheiro de software, galera. O cara que cria a tecnologia tá na lista de quem vai ser impactado pela IA. Desculpa a risada, mas cara, é deprimente isso aqui. Mas é assim, a tecnologia impacta em todas as áreas. Querendo ou não, é o avanço. E essas pessoas têm que começar a rebolar para achar o que fazer da vida. E isso mostra a dimensão do que está acontecendo. É exatamente esse tipo de cenário que eu analiso com os meus mentorados toda semana. Como se posicionar estrategicamente para estar do lado certo quando essa onda bater. Se você quer saber um pouco mais de como proteger e lucrar com isso, o link da mentoria eu acho que eu vou deixar na descrição dessa vez. E antes de alguém falar, Neazi, isso é previsão, tá longe de acontecer. Deixa eu te mostrar o que já aconteceu em 2026 só esse ano. As Big Techs demitiram mais de 100 mil pessoas pelo mundo em 2026. 100 mil. E o Wall Street Journal reportou que os cortes no setor de tecnologia dispararam 40% no primeiro trimestre do ano. 40% de aumento. E a galera de Wall Street está aplaudindo. As ações dessas empresas sobem enquanto elas anunciam as demissões. Porque o mercado entende que IA custa menos e produz mais do que um humano. É frio, mas é a realidade. E aqui no Brasil ainda, com todas essas coisas de CLT que ferra quem empreende, pode ser uma das únicas saídas para o empreendedor aqui no Brasil conseguir escalar o produto. A Oracle anunciou a demissão de até 30 mil pessoas. O Dow cortou 4.500. E aqui no Brasil,
a Stone demitiu quase 400 pessoas e falou abertamente que foi para substituir força de trabalho humana por inteligência artificial. Não inventei isso, tá? Está na justificativa oficial da empresa. E aí vem o dado que conecta tudo. Microsoft fez um estudo listando 40 profissões mais ameaçadas pela IA. E não é só emprego operacional. Tem programador, tem cientista de dados, tem contador, analista de crédito, gente que ganha 5, 10, 15 mil reais por mês. Está na lista de risco. Agora eu quero que você preste atenção em um detalhe. Essas empresas não estão demitindo porque estão em crises. Elas estão demitindo porque a IA permite que façam mais com menos gente. É uma decisão de eficiência e não de sobrevivência. E isso muda completamente a lógica, porque quando a empresa demite por crise, ela recontrata quando melhora. Quando demite por eficiência, aquele emprego nunca mais volta. Esse é o tipo de análise que eu trago aqui toda semana na comunidade de membros, muito antes de virar notícia. Se você quer estar sempre um passo à frente, vira membro que o botão tá aí embaixo. E agora eu preciso falar uma coisa que aconteceu ontem, literalmente ontem, na WWDC de 2026. A Apple anunciou a nova Siri. Tudo isso vai mudar para o consumidor comum. A Apple reconstruiu a Siri do zero. Sim, do zero. E agora ela é movida pelo Gemini, que é o modelo de inteligência artificial do Google. A Apple fez um acordo de $1 bilhão por ano com a Google para ter o Gemini dentro do iPhone. E o que a nova Siri faz? Ela entende contexto pessoal, ela sabe o que você está fazendo no celular, o que está na tela, consegue agir em cima disso e você pode falar com ela naturalmente. Ir na conversa, voltar, pedir para ela trazer tarefas mais complexas, ela analisa uma foto, uma conta de restaurante, divide para você, ela transforma uma conversa em uma playlist. Ela pode até controlar aplicativos de terceiros. E isso vai estar em todo o iPhone. A partir do iPhone 11, bilhões de dispositivos, a distribuição de software mais ampla da história da Apple. Agora, conecta pontos comigo. Se a Siri consegue fazer pesquisa, organizar, agendar, resumir documentos, analisar, responder perguntas complexas e controlar aplicativos, o que acontece com um assistente administrativo, com um atendente, com um cara que organiza a planilha, com o estagiário que faz as pesquisas? Essas funções não vão sumir da noite para o dia, mas vão encolher. E vão encolher muito rápido, porque agora não é mais só quem usa ChatGPT, é qualquer pessoa com iPhone. Sua mãe, seu tio, seu chefe, que nem sabe o que é Prompt Engineer, todo mundo vai ter IA no bolso e vai usar sem nem perceber que está usando. E olha que na mentoria eu mostro como transformar essa tendência em oportunidade de negócio. E mentorado meu que já está criando serviço em cima dessas mudanças, hein? Vamos pensar. Agora entra um ângulo que quase ninguém está cobrindo. O governo brasileiro está discutindo uma coisa chamada taxação de automação. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está defendendo a criação de uma rede de proteção digital. E uma das propostas é uma contribuição previdencial adicional para empresas que substituírem postos de trabalhos humanos por sistemas de IA, em larga escala, obviamente. Ou seja, o governo quer taxar. Empresa que trocar gente por máquina. Eu vou dar minha opinião aqui e talvez incomode os dois lados. Do ponto de vista social, eu entendo. Você tem 31 milhões de pessoas expostas. Se a transição for muito rápida ninguém se preparar para essa galera, você vai ter um grande problema social. Desemprego em massa, aumento de informalidade, queda na arrecadação previdenciária. É um efeito dominó. Mas do ponto de vista do empreendedor, eu acho perigoso, porque você taxa a empresa que automatiza. Você está punindo a eficiência. E a empresa que está no Brasil olha para o lado e vê que nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, o concorrente dela está automatizando sem taxa nenhuma. E ele vai embora, leva o emprego junto. E aí, em vez de acabar com uma porcentagem dos empregos, acaba com o geral, porque a empresa sai do país. E tem mais uma coisa na mesa. O governo também quer obrigar a transparência. Se uma empresa usar algoritmo para contratar, demitir ou avaliar desempenho, ela vai ter que informar o funcionário. Isso eu acho justo. Você tem direito de saber que uma máquina decidiu que você não serve para o emprego. Ao mesmo tempo, o governo lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, com 23 milhões de reais de investimento até 2028. E parte desse dinheiro vai para o Senai e institutos federais para requalificar os trabalhadores. Então,
de um lado quer taxar e o outro quer investir. É meio contraditório, né? Talvez. Mas a alternativa de equilibrar uma transformação que está vindo mais rápido do que qualquer governo consegue acompanhar, eu acho que a velocidade da regulamentação está muito atrás da velocidade da tecnologia. A votação da regulamentação de IA já era para ter acontecido em 2025 e foi adiada para 2026 por impasse político. Enquanto os políticos discutem, as empresas já estão demitindo e automatizando. E falando em velocidade, o Web Summit Rio está acontecendo agora, 8 de junho, 8 a 11 de junho. Rio Centro, 34 mil participantes, mais de 1.500 startups, 223 startups brasileiras selecionadas, e eu preciso te contar o que está rolando, porque metade dessas startups já estão criando ferramentas de IA que vão tornar funções humanas obsoletas. Atendimento ao cliente automatizado, análise financeira por IA, marketing gerado por máquina, código escrito por agentes autônomos e, não são projetos experimentais, são as empresas com produtos prontos, pagando, receita crescendo. Na edição passada, fecharam mais de 354 mil reais em negócios durante o evento, com estimativa de 8,5 milhões nos próximos meses. E 657 investidores foram ativados. Esse ano, com o hype da IA ainda mais forte, esses números devem ser absurdamente maiores. E tem uma delegação de 27 startups portuguesas que já captaram mais de 20 milhões de euros em investimentos. Startups de IA, Machine Learning, saúde digital, RH automatizado, o mundo inteiro está olhando para o Brasil como mercado para vender essas soluções. E o que isso significa na prática? Que enquanto 31 milhões de brasileiros estão expostos à automação, tem gente levantando bilhões para criar as ferramentas que vão automatizar esses empregos. Esse é o ponto. O dinheiro está fluindo na direção da automação. Não tem força política que segure isso. E olha lá, na comunidade de membros, eu acompanho semanalmente as startups e ferramentas que estão surgindo nesses eventos, para você ficar por dentro das oportunidades antes de todo mundo. Vira membro, o botão tá aí, hein? Agora vamos por que importa, porque eu não trouxe vocês até aqui para ficar reclamando. Eu trouxe para mostrar os dois lados. Quem vai se dar bem e quem vai se dar mal com essa revolução toda que está acontecendo debaixo do seu nariz. Quem vai ganhar dinheiro? Primeiro, quem trabalha com IA, o engenheiro de inteligência artificial, é a profissão com maior crescimento de contratações no Brasil entre 24 e 26. Salário de 19 a 35 mil reais por mês. Engenheiro de prompt, 19 a 26 mil reais por mês. Especialista em ética de IA, já ouviu falar nisso? Eu também não. 8 a 20 mil reais por mês. E tem uma profissão nova que está explodindo, o treinador de dados para IA. E é a porta de entrada. Começa em 2.750, mas o volume de vagas é absurdo. Segundo um empreendedor que usa IA para escalar, você tem uma empresa pequena e consegue usar IA para automatizar o atendimento, marketing financeiro, análise de dados, e você está operando com custo de empresa de 3 funcionários que entrega o que uma empresa de 30 entregaria. Isso é uma vantagem competitiva absurda. Terceiro, quem te ensina IA, educação, treinamento, consultoria, o governo está injetando dinheiro e requalificando. O mercado privado está pedindo por gente que saiba usar essas ferramentas. Quem souber ensinar vai nadar em dinheiro. E a ideia, hein? Agora, quem vai quebrar? Quem ignora? Quem fala isso não vai me afetar? Quem acha que isso é emprego dele, é insubstituível? Não está se qualificando. Quem está parado esperando o governo resolver por ele. Então, vamos acordar pra vida, cara. A onda leva, hein? Eu vou ser mais específico. Se você trabalha com atendimento ao cliente e não está aprendendo a trabalhar junto com a IA, você vai ser substituído por um chatbot que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e não pede aumento, não fica doente, não engravida, não tem TPM, tudo isso. Se você é redator e não está usando IA como ferramenta de aceleração, vai perder vaga para quem produz 10 vezes mais rápido. Se você é analista financeiro e não está dominando ferramentas
ferramentas de IA para análise de dados vai ser substituído por um modelo que processa em 5 minutos o que você demora 5 horas para fazer. Não é alarmismo, pelo amor de Deus. É o que já está acontecendo. A Stone demitiu 400 pessoas e falou que é por causa de IA. A Oracle está tirando 30 mil pessoas. E isso não é futuro, é presente, já aconteceu. Então fecha comigo aqui. Se você assistiu até agora, você já está na frente de 90% das pessoas, porque a maioria nem está prestando atenção. Agora eu vou te dar um plano de ação. O que fazer hoje? Número 1, entenda onde a IA te ameaça. Olha para o teu cargo, para o teu setor e pergunta: o que eu faço que a IA não consegue fazer? Se a resposta for quase tudo, você precisa mudar de posição urgente. Não é vergonha, é inteligência. Número 2, aprenda a usar a IA como ferramenta hoje. Precisa virar programador, mas precisa saber usar o ChatGPT, o Claude, Gemini, Midjourney, ferramentas de automação no geral. Esse é o novo saber usar Excel. Para quem não souber, fica para trás. Número 3, invista em habilidades que a IA não substitui. Pensamento estratégico, liderança, negociação, criatividade aplicada, inteligência emocional, relacionamento. Essas são as skills que vão separar quem manda na IA e quem é mandado embora pela IA. Número 4, se você é empreendedor, não espere. Comece a integrar a IA no seu negócio agora. Atendimento, marketing, produção de conteúdo, análise de dados. Cada mês que você espera, seu concorrente automatiza mais uma coisa. E número 5, fica de olho na regulamentação, porque se o governo aprovar a taxação de automação, isso muda o jogo para quem não empreende. E se não aprovar, a transição vai ser mais rápida ainda do que você imagina. Para fechar, eu vou resumir tudo aqui numa frase. A inteligência artificial não vai acabar com o emprego, vai acabar com o emprego de quem não souber trabalhar com ela. E a distância entre esses dois cenários é uma decisão que você pode tomar hoje. 31 milhões de brasileiros expostos, quase 100 mil demissões em tech, Apple colocando IA no bolso de milhões, Web Summit com mais de 1.500 startups, governo tentando regular sem conseguir acompanhar. A pergunta não é se a IA vai mudar o mercado, é se você está preparado para quando mudar. Me fala nos comentários qual é a sua profissão e como a IA está afetando ela. Quero ler cada um dos comentários de vocês. Se você quer um acompanhamento estratégico de verdade para se posicionar nesse novo mercado, a minha mentoria está aberta. Link está na descrição. Vamos construir isso aí junto. Se esse conteúdo te abriu a mente, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para mais alguém que possa precisar ouvir isso e até o próximo vídeo. Valeu!